Então neste vídeo vamos resolver o problema do Totoluto. Portanto, o Totoluto é um jogo de sorte ao azar em que nós temos que adivinhar, ou melhor, vão ser sorteados 7 números entre 1 e 49. E nós vamos tentar fazer esse problema com JavaScript. Portanto, vamos usar o Visual Studio Code, que eu vou começar aqui por abrir, e vou abrir esta pasta que eu chamei problema Totoluto, e dentro dessa pasta então eu vou criar o meu código para resolver o problema do Totoluto. Aqui no Visual Studio Code eu vou então criar o meu ficheiro. Eu vou pôr o meu código todo no HTML, portanto não vou ter um ficheiro de JavaScript. Pronto, então eu vou começar por colocar um botão na página, que quando o utilizador clicar vai sortear os números. Esta função sortear ainda não a fiz, vou fazer lá a seguir. E vou depois colocar os números nesta div, que eu vou chamar div números. Pronto, então aqui na minha tag script eu vou criar a função que vai sortear os números. Vou começar por limpar a minha div, para o caso de haver lá números sorteados anteriormente. Então vou pôr a div números, vou usar a propriedade inner HTML e vou pôr igual a aspas, aspas. Pronto, isto limpa a minha div. Isto é só para o caso do utilizador já ter clicado uma vez no botão, quando clicar outra vez não ficam lá os números anteriores. E depois então vou fazer um ciclo, vou usar o ciclo for, porque neste caso eu preciso sortear 7 números, então é fácil. Vou contar de 1 até 7 com o ciclo for. Portanto, o ciclo for tem estas 3 partes. A primeira parte do ciclo é o número inicial. Esta variável ali nós vamos chamar-lhe o contador, portanto é a variável que vai estar a contar, vai começar em 1 e vai executar o ciclo enquanto for menor ou igual que 7, e vai aumentando. Portanto, o i++ quer dizer que ele vai aumentando do primeiro para o segundo, para o terceiro e por aí fora. Aqui dentro então eu vou sortear o número. Para sortear o número, eu vou usar a função random, que está na classe math. Esta função devolve-nos um número entre 0 e 1, nunca chega a ser 1. E então nós queremos entre 1 e 49. Vamos multiplicar o resultado desta função por 49 e somamos mais 1. Como nós só queremos números inteiros e este resultado aqui não vai dar um número inteiro, como eu disse, esta função random dá entre 0 e 1, com casas decimais, nós vamos usar outra função para arredondar para baixo o resultado desta forma. Portanto, math.floor vai arredondar para baixo o resultado daquele random de 49 mais 1. E agora nós vamos colocar na nossa div da mesma maneira, portanto usando o inner HTML, vamos fazer mais igual, porque nós queremos ir juntando os números conforme fomos sorteando, porque se eu colocasse só o igual aqui, só ia ficar o último visível, uma vez que ia sempre substituir o anterior, e então eu vou pôr que é um número mais, e como eu estou a usar o inner HTML, eu posso pôr aqui uma tag HTML que vai forçar a quebra de linha. Pronto, e com isto eu já devo ter conseguido sortear os meus números. Eu agora vou executar aqui com o Live Server. Se não tiverem esta extensão instalada, vão aqui às extensões, pesquisam por Live Server. Não é Live Share, é Live Server. É esta aqui que vocês devem instalar. Vou voltar aqui aos meus ficheiros. Então, Open with Live Server. E eu agora vou pegar aqui na janela. E basicamente o que nós temos é isto, não é nada muito espetacular. E quando nós clicamos ali no botão para sortear,
sorteamos os números. Agora temos um problema, que é este que acabou de acontecer aqui, por acaso logo à primeira vez aconteceu, podia não ter acontecido, que é saíram dois números iguais. E nós não podemos permitir isto, porque no Totoluto desculpem, só pode sair um número uma vez. Portanto, sempre que nós fazemos aqui o sortear, nós temos que garantir que a lista de números que estamos a mostrar não tem números repetidos. Olhem, por acaso aqui saiu 3 vezes o 8. E então como é que nós resolvemos este problema? Sempre que sorteamos um número, temos que ver se esse número já saiu anteriormente. E se saiu, temos que sortear outro. E para isso nós vamos ter que guardar o resultado dos números conforme fomos sorteando. Eu vou pôr aqui lado a lado com o browser. Portanto, sempre que nós fazemos isto, a seguir nós vamos ter que verificar se o número está repetido. Porque se estiver repetido temos que sortear outra vez. Se não estiver repetido é que vamos avançar. E então aqui nós podemos introduzir uma possibilidade que é, se o número estiver repetido, nós vamos forçar a execução outra vez da linha do ciclo, da linha inicial do ciclo. Mas para isso nós vamos ter que guardar os números conforme fomos sorteando. E para guardarmos os números, para não termos que utilizar 7 variáveis, eu podia declarar aqui 7 variáveis, por exemplo, N1, e depois o N2, e depois o N3 e por aí fora. O que eu vou fazer é criar um vetor. Portanto, um vetor é uma estrutura de dados que nos permite guardar dados que não é só um valor. Portanto, podemos guardar uma coleção de dados, digamos assim. Se repararem, eu coloquei aqui entre parênteses retos nada para criar um vetor vazio. Portanto, eu aqui estou a definir um vetor vazio que vai ser o meu vetor de números sorteados. Então, sempre que eu sortear um número, eu vou mandar guardar no vetor números sorteados. E sempre que eu sortear um número, antes de guardar, eu tenho que verificar se esse número já lá existe, porque se ele existir, eu tenho que forçar a sortear um número novo. Então aqui, nós vamos ver se o número já existe no nosso vetor. Para isso, nós podemos fazer um ciclo que é percorrer o vetor todo, mas uma maneira mais simples é utilizar uma função que é a função includes, que nos permite verificar se aquele vetor inclui um valor. Então, se este vetor incluir aquele valor, o que nós queremos é que seja sorteado um novo número. Então, uma solução que nós temos é usar a função continue, porque esta função que vai fazer é forçar, saltar a execução para a linha aqui do for. Ou seja, vai saltar para aqui e vai voltar a repetir o código daqui para baixo. Ora, se não existir este número, então nós vamos guardar o número no vetor. E então, para adicionarmos um número a um vetor, existe também uma função, que é a função push. Então, vamos ver o que é que nós conseguimos com isto. Vamos ver que ainda vamos ter aqui um pequeno bug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão a ver? Falta-nos um número. Porquê? Deve ter existido um número repetido. E o que aconteceu foi que, ao forçarmos ele a saltar aqui do contínuo para ali, o i avançou. Ora, se o i avançou, quer dizer que ele contou aquele número mesmo sem o termos guardado e sem o termos adicionado depois à nossa div. Portanto, o que está a acontecer neste momento já funciona, no sentido em que nós já conseguimos evitar números repetidos. No entanto, quando sai um número repetido, falta-nos um número. A solução para isso também não é muito complicada. É nós aqui no if, podemos aqui acrescentar uma linha antes do contínuo. Portanto, eu vou pôr aqui estas chavetas para incluir estas duas linhas no if, em que eu vou retirar um ao i. Porquê é que eu vou retirar um ao i? Porque como o número que foi sorteado não é válido, quando ele fizer aqui i++, eu quero que ele seja o número anterior. Portanto, para não considerar este número que acabou de sortear agora, que na realidade não foi aproveitado. Portanto, eu agora vou guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, agora temos sempre 7 números e, se repararem, não deve sair nenhum repetido. Nós até podemos fazer uma coisa, que é pôr aqui um alert, só para nós vermos que estão a sair números repetidos, para confirmarmos que está a funcionar. Olhem, repetido. E, no entanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nenhum deles é repetido. Portanto, sempre que vai ser um número repetido, aparece-nos aqui agora esta alerta a dizer que saiu um número repetido e, no entanto, ele depois é descartado automaticamente. Portanto, a função aqui continue
esta instrução aqui continue. Portanto, o que ela faz, como eu disse há bocadinho, é forçar a execução a saltar aqui para cima, para a linha de for. No entanto, como isso ia fazer o i++, e aquele número que nós sorteámos não foi válido, nós fazemos o i menos para não o considerar. E assim temos o problema do totoluto resolvido.